Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, do SATED RJ. Muito obrigada pela iniciativa do setor audiovisual do SATED, ao Tiago Ladeira, ao André Calazans, a todos os diretores, ao presidente. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui passando um pouquinho do nosso conhecimento. Eu sou Luciana Coutinho, sou atriz, sou diretora do SATED também, e estou aqui justamente junto com os meus colegas que trabalham comigo no projeto social, no teatro, dando aulas. Hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a partitura do ator. Quem está, minha companheira de palestra aqui, quem está comigo é a Thelma Penteado, atriz e diretora e jornalista. É com você, Thelma. Olá, gente, boa noite a todos. Boa noite, pessoal que ama teatro, que vibra com a arte, porque a gente está precisando justamente dessa energia nesse momento que a gente está enfrentando. O teatro nos eleva, nos cura, não só diverte, mas nos entretém e nos permite um pouco de respiro na vida, né? Ainda mais nesses momentos que a gente, às vezes, pode vir a perder a esperança. O teatro está aqui como uma ferramenta preciosa de nos manter felizes, né, e vivos. Então, eu quero agradecer, sou atriz, sou professora lá do Sonho Cultural, junto com a Luciana Coutinho, e é um prazer poder estar aqui contigo hoje, Lu, para a gente poder falar daquilo que a gente mais ama, que é o ofício de interpretar, de atuar e viver outras vidas. Sim, a arte de atuar, né? E a gente tem aqui também pessoas queridas, convidados, né? Que é a Cláudia Maria Ribeiro, atriz e professora lá do Sonho, ela dá aula para as crianças também, é professora primária também. Temos o Marco Palito, autor e ator também de teatro, escritor, já diversos trabalhos, um grande amigo também. Luísa Locher, estudante de teatro. Temos também o Léo Almeida, estudante de teatro também, lá do Sonho Cultural, está se formando, já se formou, na verdade, tá para tirar o registro profissional. Isso aí, gente, sindicalizem lá no SATED RJ, Sindicatos Artistas e Técnicos de Espetáculo de Diversões, eles estão lá esperando vocês, para vocês tirarem o sindicato, sejam sindicalizados lá no SATED. Tá? E o Léo é o próximo, tenho certeza, vai tirar o registro profissional e, em seguida, se sindicalizar. Temos o Fred Ribarque, estudante de teatro e produtor também, da Ribarque Produções. Temos Mário Barata, ator e autor, nosso querido professor também do Sonho Cultural. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a partitura do ator. Por que partitura do ator? Né? Porque todo trabalho exige um cuidado, exige um estudo. Né? Eu sempre pensei nessa ordem, nessa organização, como que eu vou fazer? Que itens seriam esses relevantes que todo ator que inicia uma carreira precisa saber e ter como conhecimento geral da carreira? Um deles, com certeza, é a experiência de vida. Né? Porque desde o momento que o ator ele começa a fazer a sua anotação, o seu estudo, desde o momento que ele pega o texto, né, tem esse entendimento do texto, até o momento em que ele vai subir no palco ou para a cena, né, interpretar a personagem, ele tem que ter esse cuidado da partitura, né, como forma, sim, de organização, para ele se apresentar. Né? Então, quando eu falo dessa experiência de vida, que eu considero fundamental, né, você ter o que emprestar para a personagem, né, o que você tem para a personagem, a gente pode estar compartilhando a tela agora até para mostrar um pouquinho o que tem aqui no PowerPoint, uns detalhes, exatamente, aqui eu falo da experiência de vida, né, que o teatro ele salva vidas, ele é terapêutico, ele não é terapia, veja bem, mas ele é terapêutico, ele é maravilhoso, as pessoas me procuram depois, nossa, Luciana, que delícia a sua aula, que bom que eu vim, que eu fiz, que bom que eu extravasei, que bom que eu coloquei aqui as minhas situações, minhas dificuldades, né? E é o que acontece mesmo, é o autoconhecimento. A partir do momento que o ator busca, assim, porque a arte ela te coloca nesse lugar, né, da sua essência,
né, que é o autoconhecimento, que é o outro tópico que está aqui, ele te coloca na sua verdade, ele te coloca como eu falei, na essência, no seu cuidado, né? Ele, além do corpo, né, e da voz, os atores, nada mais o quê? Emprestam as suas características, os seus sentimentos, né, de vida, a sua bagagem de vida. Então, é onde eu quero frisar e dar o maior destaque. Como diz o meu amigo Marco Palito, que está aqui com a gente também, o nosso convidado, ele trabalha muito esse autoconhecimento nas aulas, né? Como forma na palhaçaria, que eu acho que é importantíssimo. A gente vai ter até uma palestra aqui com o Lima Xenxerém, falando dos palhaços, falando do circo, nessa semana que a gente está homenageando o teatro e o circo, essa semana maravilhosa do teatro e do circo. Então, o Palito ele trabalha muito em cima disso, do autoconhecimento, do cuidado, né? Como que você se trata, como você se abraça, como você se vê, né? Esse cuidado. E aí, sim, depois a gente pode estar trabalhando o laboratório, que é quando você começa a observar em volta, né? O que eu tenho em volta que eu posso estar utilizando para o personagem? Né? O que eu posso... aquele gesto do fulano ali, legal para utilizar para o personagem tal. Mas será que não vai ficar muito estereotipado? Não, mas se eu trouxer uma coisa interna minha, na minha verdade, na minha essência, vai ficar bacana. Tá? E outra questão, não querer fazer como o outro faz. Não existe isso. Não existe, como o Palito também fala, Marco Palito, não existe certo nem errado. Você cria o seu personagem, né? Não adianta eu querer fazer como o outro, né? Eu vou fazer minha personagem de um jeito. A Thelma vai fazer do outro jeito, através do que ela tem para oferecer, a bagagem dela, o que ela tem de sentimentos, de emoções, do passado dela, do histórico dela. Né? Não adianta a gente querer ser como o outro, fazer como o outro, se comparar, jamais. Tá, gente? Então, não existe nem certo nem errado. O que para mim é certo, para o outro pode ser errado, e assim vai. Né? Então, esse ponto, eu acho assim, fundamental a gente estar colocando. Não se comparar nunca. Não querer fazer como o outro. Você vai para um teste, para uma seleção, né? Tem lugar para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Se eu não pegar esse personagem tal, eu vou pegar o outro personagem, eu tenho certeza, porque eu estou estudando para isso. Entendeu? Então, isso é importante, de você saber se colocar, saber a hora, estar disponível, estar interessado, perguntar, né? Saber falar e saber escutar, né? O trabalho da escuta, fundamental. Tem um exercício que a gente faz lá, que os atores ficam de costas e ficam conversando, um diálogo, né? Quando dois atores falam ou mais, né? Monólogo é quando é um só e diálogo quando são dois ou mais. E eles ficam num diálogo, mas de costas. Então, eles se escutam melhor, entendeu? Então, eles não têm aquela ansiedade de já querer responder em cima, sabe? Tem um cuidado, tem o trabalho da escuta, né? E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, da internet, que a gente só se vê, a gente vê fotos, a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente não é escutado, então a gente não escuta. Esse momento é muito delicado, é um momento, sim, da gente escutar, da gente entender. Outra coisa importante é a verdade cênica, a realidade versus verdade cênica, a fé cênica, acreditar naquilo que você está fazendo. Até o momento você acredita tanto que o público também vai acreditar. E vai entrar dentro da sua história, vai se identificar, vai entrar em catarse, que é o momento que o público também entra naquela história de uma tal maneira que ele chora junto, ele vive junto aquele personagem, ele está sempre querendo ver de novo, porque ele se identificou com aquela história, que é o momento da catarse, o momento que todos, tanto o público quanto o ator, todos entram na mesma história, no mesmo momento. É muito, muito bacana quando isso acontece. E a história que antecede a cena nada mais é do que você vai entrar em cena, né? A ação, você vai ter uma ação, e o que aconteceu minutos antes daquilo.
né? O que foi? Por exemplo, um exemplo. Eu discuti com uma amiga e fui conversar com meu marido. Em seguida, já saí vomitando, falando tudo para ele. Estou dando exemplo, hein? Falei tudo para ele, tudo que ela era. Por que eu estava nesse estado? Porque eu acabei de sair de uma discussão, né? No entanto, se eu discuto, fico no meu canto, aí eu posso já falar de uma outra forma. Olha, aconteceu isso, isso, isso comigo, eu não gostei, né? Então, gente, o que antecede aquele momento, né, é fundamental você ter claro, né? De novo, a história que antecede pode mudar, experiência de vida, autoconhecimento, já falamos. De novo, a história que antecede a cena, porque também tem o momento da história daquele personagem. O que aquele personagem está carregando, né? O que ele traz. Eu tenho uma história, eu tenho mãe, eu tenho pai, tinha pelo menos, mas tenho uma história, eu tenho uma emoção, né? Daqueles sentimentos, daqueles momentos, o que eu vivi com aquele pai, com aquela mãe, onde eu nasci, quem eram meus avós, eu tenho um filho, enfim, isso tudo só enriquece para depois, quando eu chegar e subir no palco, eu ter claro, bem claro, o que eu sou. E ser sempre. Nunca finja. Eu vou fazer fulano porque eu acho que eu faço melhor não sei, uma vilã, sabe? Aí eu já jogo para o estereótipo, né, da vilã. Não, calma, vamos ver como que essa vilã chegou até ali, por que ela se tornou vilã, né? Por que o passado dela foi ruim, o que aconteceu com ela para ela se tornar essa pessoa não, né, uma pessoa não bacana, uma pessoa não grata, que as pessoas não querem ter do lado, né? Então é isso, tudo vem desse conhecimento, dessa experiência passada, do que antecedeu aquela cena, aquela ação, tá? Agora, a ação cênica em si é um movimento que eu chamo da alma para o corpo, né? Que é do centro para a periferia, do meu interno para o meu externo. Eu tenho a ação interna, que são os meus pensamentos dos personagens, e a externa é quando eu realizo aquela ação após eu pensar, né? Que é a ação realizada pelo corpo. Por exemplo, eu gosto de dar simples exemplos, é importante a gente trazer isso para a nossa vida e dar como exemplo aos alunos, porque fica tudo mais claro, esse entendimento. Então, quando eu falo da ação interna, por exemplo, eu estou num consultório, vou ser atendida por um médico, a situação é essa, e ele está com meus exames na mão dele. Então, eu fico ansiosa, eu estou na expectativa, estou sem saber qual vai ser aquele resultado, então, aquela ação, aquele pensamento é a minha ação interna. A partir do momento que eu sou chamada para entrar, já é a minha ação real, é a minha ação externa. Tá? É muito importante o ator. Então, como eu estou falando aqui, são pontos, como eu já tinha falado, importantes, relevantes para o ator. Nessa palestra, né, da partitura do ator, a intenção fundamental, a memória emotiva, que é a memória de algo que você tenha vivido na sua vida e você joga para a cena, né? Apesar de eu achar, no meu ponto de vista, Luciana, eu acho que você tem que estar inteira na cena, e você viver aquela emoção da cena, né? Se eu estou numa situação encurralada, sei lá, e alguém me pressiona e eu preciso chorar, a emoção, nunca bote na cabeça eu preciso chorar, não. A emoção vem, sabe? E se não chorar, não chorou, né? Não fique se cobrando que tem que chorar, entendeu? Isso não existe, não existe. Então, como eu estava falando, a memória emotiva é exatamente isso, são as emoções, seus sentimentos que você vai emprestar para o personagem, né? Então, se eu tenho uma experiência de vida onde os meus sentimentos, né? Eu já passei por tudo,
né? Eu vou ter uma capacidade de desenvolver uma personagem, de ser uma personagem com muito mais facilidade que uma outra pessoa que está começando agora, né, a carreira de ator. A intenção é fundamental também. Você ter uma intenção em cena, numa fala, né, é objetivo, aonde eu quero chegar, né? O que eu quero com aquilo, com aquela cena. É muito importante você ter na sua mente a intenção, né? Você ter vontade, você ter objetivo, né, dessa determinada obra em cada cena, né? São esses objetivos, seja geral, seja da cena, seja um objetivo pessoal, né, da personagem. Outra coisa importante, gente, é a entonação, que eu chamo de música, a melodia da fala, que eu chamo, né? A música da melodia, da linguagem, o ritmo, a emoção, o ritmo da emoção. Qual é? E a mesma frase eu posso falar de várias formas. Por exemplo, poxa, você chegou aqui hoje e nem falou comigo. Eu estou para baixo. Poxa, você chegou aqui hoje e nem falou comigo. Já para cima. A minha entonação muda, total, né? Com raiva. Poxa, você chegou aqui e nem falou comigo. Com raiva, né? Então, aí já junta a emoção, o sentimento, com a intenção, com a vontade, com a entonação, e aí chegou aonde? O conflito. Quando não tem conflito, é muito difícil. O conflito ele pode ser um conflito interno do personagem, né? E também pode ser o conflito da cena. O que aconteceu ali na cena, né? Qual é o nó que foi dado, né? Qual o obstáculo que existe para que a cena possa chegar a um fim, ou bacana ou não. Que aí a gente vai falar de gêneros, né? Que a Thelma Penteado vai falar um pouquinho sobre essa parte da história do teatro e chegando aos gêneros, que é a tragédia, o drama e a comédia. Né? A tragédia acaba sempre mal, mas aí eu vou deixar para a Thelma falar um pouquinho. Pode passar um pouco, Thelminha? Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre o conflito, sobre essa parte da entonação, né? Porque eu vou passar aqui sobre o texto e depois a gente já encerra para começar os nossos debates, a gente conversar um pouco sobre um pouquinho de cada. A Thelma vai falar um pouquinho da história e aí a gente já inicia. Vou seguir mais um pouco, então, tá? Sobre o texto e a fala, conhecer profundamente a obra. Você tem que ser conhecedor do texto, do que está sendo dito, do que está sendo, o que você vai ser. Você precisa saber, né? Então aí vem, como eu falo, vem o quê? O conhecimento, o autoconhecimento, junto com a história que antecede. Aí eu vou ler o texto, vou entender aquele texto e vou para a minha verdade cênica, né? De que forma? Que é a essência, é a história, junto com a história que antecede, né? Eu vou estar entendendo esse enredo, identificando os focos, né? E o subtexto. Subtexto acho que a gente vai falar no próximo PowerPoint, que vai estar aí. E a voz, gente, clareza ao falar, né? Para ser entendido, o volume, a entonação, o ritmo, muito importante. O corpo, a postura do seu corpo, o corpo fala também, né? O corpo é fundamental, a postura em cena, expressão corporal do que você está querendo passar, dizer, né? Isso daí a gente está tendo um pouquinho de dificuldade nesse momento da pandemia. Eu pelo menos estou dando aula de teatro online e muito difícil a gente conseguir abrir uma câmera e mostrar o corpo e trabalhar o corpo junto com o colega que está lá do outro lado. E a gente está mais fechado aqui num plano fechado, né? Mas vamos seguindo, que eu tenho certeza que com o tempo a gente vai conseguir estar se encontrando de novo nos teatros, com muita saudade de pisar no teatro, mas futuramente estaremos lá trabalhando o corpo e a alma, né? Essa postura, essa expressão corporal dos sentimentos. E contracenar, que você tem aí o contato visual, o olhar,
para o outro e ouvi-lo, né? Ouvir o outro, né? Como eu falei, a arte de escutar, a importância de escutar o outro. Aí sim, mudando aí um pouquinho, isso, que o subtexto que a gente utiliza muito no teatro, que é aquilo que está nas entrelinhas do texto. Eu botei um exemplo aqui. A mulher diz para a outra: o corte do seu cabelo ficou lindo. É lindo, lindo. Mas pela entonação da sua voz, dá para perceber que no fundo, ela está querendo dizer o que fizeram com o seu cabelo. Meu Deus, não ficou bom, não. Ficou bom, não. Tá? Então é isso, gente. É o que está nas entrelinhas. Você quer falar uma frase, mas você está pensando numa outra coisa, mas que tem a ver. Tá bom? Se vocês quiserem falar um pouco sobre o subtexto, sobre contracenar, os convidados e a Thelma também, porque senão aqui, ó, vou falando, eu falo muito. Quiserem falar um pouquinho sobre tudo que eu falei aqui, de uma forma muito simplificada e corrida, né, para que a gente realmente possa estar falando um pouquinho mais sobre o texto e a fala, né, que você vai desenvolver isso na prática, no seu dia a dia, no seu estudo, né? Não vai ser aqui, né? Eu vou saber que eu vou estar me colocando bem, que eu vou ter uma boa entonação, que eu tenho meu objetivo da cena, eu tenho objetivo geral, quando eu estiver no palco ou quando eu estiver num estúdio, né? Mas se Thelma quiser falar um pouquinho sobre isso, que a gente já vai partir para a parte da história, dos gêneros, quiser falar um pouquinho sobre tudo que que eu coloquei aqui, joguei aqui de uma forma para vocês pensarem mesmo. Pois é, não, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que tudo isso que você colocou, a partitura do ator, como você trouxe, assim, sem ela não há atuação, sem passar por todos esses momentos que você trouxe, esse trabalho todo, né? A gente que faz teatro, dá aula de teatro, a gente sabe que essa carpintaria, né? A gente vai tecendo, a gente vai trabalhando esse grande bloco que somos nós, que é o nosso corpo, durante o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, enfim, a vida toda, né? A gente estuda desde de garota, de garoto, e vai levar isso para o resto da vida, porque a gente vai se conhecendo, né? E vai ganhando repertório com tudo aquilo que a gente vai vivendo. Então, tenho certeza que a Lu, que começou lá atrás, não é a Lu de hoje, assim como a Thelminha, que começou lá atrás, não é a Thelma de hoje, todos vocês que estão aqui ouvindo, e tudo isso que vai sendo agregado, e tudo aquilo que seremos ainda, né? Porque teremos muita vida pela frente, Sim. Tudo isso vai nos moldando e nos trazendo mais e mais repertório e capacidade de aprofundar, né, o nosso trabalho e trazer uma vida muito profunda para os nossos personagens, porque a decorar o texto é apenas um itemzinho dali do trabalho do ator. Né? Você trouxe a entonação, você trouxe ritmo, você trouxe corpo, você trouxe intenção, você trouxe conflito interno, conflito externo, falar na entrelinha, e isso é um embate da palavra com o corpo, que tem que ser externalizado para quem está vendo a obra possa entender esse conflito, essa dualidade, a mentira, o engano e tudo mais. Então, tudo isso só vem realmente, como você também disse, com a prática. A gente fala disso na aula, mas sem a vivência disso, a gente não alcança. Então, o fazer é fundamental, crucial para o ator, para a atriz, né? Colocar a mão na massa e a disponibilidade, né? Você estar disponível para dar vida, né? Você usa a sua vida, mas ao mesmo tempo nessa linha tênue você deixa de lado, porque quem vai estar vivendo é o personagem em você. Então é muito bonito isso, essa interseção entre você e o personagem, né? Acho que é ali nessa interseção que se faz a vida, né? Tanto dele quanto nossa, porque quando o nosso personagem vive, a gente vive também, né? A gente vive acho que na parte mais linda
e maior e mais profunda do nosso sonho, que é atuar, né? Então, quando o personagem vive, a gente vive junto, né? Então, é muito bonito isso, e eu acho que é isso que nos dá essa fagulha de continuar, né? Que nos dá essa razão de ser. E aí eu queria trazer para vocês, eu vou voltar então a compartilhar aqui. Eu posso, Tita, continuar? Claro, com certeza. Luciana, eu falei Tita. É, então, continuando aqui na nossa apresentação, né? Falar sobre o teatro, essa coisa maravilhosa que é o teatro. Eu queria lembrar que a atuação é algo tão intrínseco, que existe desde sempre, né? Desde que o ser humano começou a se comunicar propositadamente, porque quando a comunicação é não verbal também, né? Tem comunicação verbal e não verbal. Então, a comunicação verbal não propositada é a expressão do sentimento puro, né? Então, estou falando lá de trás também, continua sendo até hoje isso que eu estou falando, mas estou pegando lá dos primórdios. Então, é a expressão, é o espanto, é a raiva, são as emoções, né? O medo, a alegria e tal, tudo vindo à tona. Então, você se expressa, essa é uma comunicação. Quando ela é uma comunicação propositada, ela passa a ter uma finalidade. Eu preciso me comunicar com o outro. E, falando lá do primórdio, isso é uma questão de necessidade e de sobrevivência. Eu preciso me comunicar para sobreviver, para juntos caçarmos, para juntos corrermos do animal, para juntos fazermos algo. Então, eu preciso de você, então eu tenho que me comunicar com você. E essa comunicação é corporal e ela não só a palavra como a gente concebe hoje, ela foi sendo construída, essa linguagem, né? Mas o grunhido, o chamar, a entonação, ela já é uma forma de manipulação sonora com intenção, né? Então você veja, e depois a contação de histórias, ela surge também lá atrás com a finalidade de transmissão de conhecimento, inclusive, não só de dizer como eu estou, como é que foi meu dia, o que eu cacei, o que eu fiz e tal coisa, mas também como eu vou ensinar aquele grupo a seguir esse caminho que está dando certo para a nossa sobrevivência. Então, e nessa contação tem a atuação, né? Tem a coisa de fazer o gesto, de fazer o outro, de estar no lugar do outro. E isso assim, muito importante, não só fisicamente, a gente vê as pinturas rupestres. Para você fazer uma pintura rupestre, você está o quê? Observando o outro. E sentindo aquilo, você internaliza o outro, o animal, o que quer que eles tenham colocado na parede, a mão, eu estive aqui, aquela mão na parede, eu estive aqui, eu existi. Olha que lindo isso. Então, a gente precisa deixar marcas, a gente precisa registrar a nossa vida. E a gente precisa tocar o outro com isso. Porque existir, a gente existe. Se a gente não falar nada, não fizer nada, a gente existe, a gente não some. Mas a existência maior está no olhar do outro para a gente. Então, quando o outro me vê, eu existo. E eu vendo o outro existe para mim. E nessa relação existimos juntos. Então, é muito lindo isso. Então, o atuar já vem de longa data. E aí, o lugar para se fazer a atuação, que a gente chama de teatro, que, na verdade, o teatro é o lugar de ver, tá aí, do grego theatron, né, que surgiu na Grécia, né, no século 6 a.C. Já vou falar das procissões de Tirambo, que ele vem num desenvolvimento natural dessas procissões, mas só para falar que Odeion é a construção, é o teatro em si, né? Então, Odeion. E o teatro, como eu colocava, é o lugar de ver, era a plateia. Então, hoje a gente assume teatro como essa edificação, né? Onde a gente entra, senta para assistir o teatro. E o teatro surgiu dessas procissões ao deus Dionísio, que era o deus da expressão, o deus da paixão, da emoção, das artes, né, do vinho. E como hoje, fazendo um paralelo, né, para eles lá, os deuses eram reais. A gente hoje, olhando para trás,
classifica como mitologia, porque mito vem dessa história, dessa narrativa construída, né? Então a gente coloca como isso, mas era mesmo a relação dessas pessoas para com os deuses era real, é o paganismo, tem todos os templos aí para isso, as pessoas realmente faziam, se dedicavam, né? Faziam oferendas aos seus deuses, na busca de proteção, né? Na busca de uma vida melhor, enfim. E aí, assim como hoje tem muitas manifestações, por exemplo, da religião católica, recontando a história de Jesus, né, com atores, atrizes, aquilo era feito da mesma maneira, só que o deus era Dionísio naquela época. E aí contava-se a história dele. E essa procissão que levava todo mundo cantando e contando e bebendo e falando sobre a vida dele chamava-se de tirambo. E aquilo era tão regrado, todo ano tinha isso, como tem, né? A mesma coisa, né? Do Círio de Nazaré e tal. Então, a mesma coisa, todo ano tinham as procissões para o deus Dionísio. E havia uma narrativa já sempre contada, o mesmo texto, a mesma história. Até que um dia as coisas foram se organizando. Então, a participação do povo era completa, né? Todos participavam. Então, foram criando ritualísticas com o surgimento desse grande coro. Depois, esse coro recebeu líderes ali, que eram pessoas destacadas do coro, que iam fazendo a liderança dessa condução dessa história, dá-se o nome de corifeu. E com o passar do tempo, e isso não é assim, não explodia, né? São séculos ali, questão de século, de décadas entre uma coisa e outra. Uma dessas figuras, um desses corifeus, chamado Tespes, resolveu falar, né, de uma maneira diferente dos outros corifeus, porque o corifeu tinha essa coisa de falar com o público. Então, ele falava uma parte, o público respondia, mas ele sempre narrava. Então, Dionísio disse isso. Então, Dionísio olhou para fulano e disse aquilo. Assim falava o corifeu e o coro complementava. E aí, um belo dia, Tespes disse: eu sou Dionísio. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, ele encarnou o personagem, nascendo aí, então, o nosso primeiro ator. Então, ele não falava mais de Dionísio, ele era o próprio. E assim surgiu a atuação, o nosso primeiro ator, né? E tem várias histórias muito bacanas sobre isso. Não vou me alongar para a gente poder depois debater aqui. A gente pode depois, no outro dia, se reunir para fazer essas contações dessas histórias lindas também, né? E o teatro veio cada vez mais sedimentando e desenvolvendo e aprofundando ferramentas e técnicas de contar as histórias. Vieram os cenários, os figurinos, vieram vários maquinários para fazer todo aquele cenário, quando todas as histórias envolviam muitas vezes deuses. Então, Deus ex machina, né? Então, vinham aqueles cenários com o ator lá em cima fazendo os deuses. Devia ser mó barato, né? Queria muito poder ver isso, porque devia ser de encher a vista, né? E aí nós temos os gêneros do teatro. Só lembrando que a partir do momento que Tespes, né, se destaca, surge aí o diálogo, né, e o protagonista, o principal, né? Lembrando antes de seguir dos gêneros de teatro. E depois os grandes autores foram fazendo a introdução gradativa de mais de um ator, no sentido de uma figura protagonizando, né? O diálogo ficava sempre só de um ator para o coro, depois foi introduzido o segundo ator, o terceiro ator, e a quantidade de pessoas no coro foi diminuindo, né? Teve esse movimento. E mulher não atuava, né? Na época. Não. Mulheres não atuavam, eram só homens, e os personagens femininos eram feitos por homens com máscaras, né? Eles usavam máscaras, por quê? Não só porque queriam exaltar o personagem, era uma maneira de caracterizar se era homem, mulher, enfim, velho. Então, tinham muitas máscaras, mas também para serem vistos.
Deixa eu voltar aqui. Olha o tamanho do teatro. Então, assim, a acústica, ela favorecia muito, mas ainda assim, para que pudessem ser vistos, eles usavam plataformas altíssimas para ficarem grandes e usavam máscaras e os gestos, claro, enormes. Imagina, a gente sabe que o teatro se difere da televisão por muitas coisas. Uma delas é essa expansão para que você possa ser visto e ouvido. Hoje em dia tem recurso do microfone muitas vezes, né? Mas mais em musical. Mas no teatro é no gogó, então é a voz projetada, a voz trabalhada, não é gritada, é trabalhada e projetada. Então, imagina, então tudo tinha que ser muito grande, né? Para ser visto e para impactar, para fazer justamente o que? A catarse, né? Que é essa permissão que a gente se dá de viver a vida daquele personagem. Então, a gente se projeta no personagem, torce por ele, a gente ri junto, chora junto, fica danado da vida, tudo isso porque a gente está expurgando as nossas emoções, as nossas frustrações, as nossas alegrias através desse personagem. Então, é um impacto muito grande ver uma pessoa ali na frente contando uma história, né? A gente se joga, a gente esquece, e a própria sala do teatro nos leva a isso, né? Hoje em dia, principalmente, fica tudo escurinho, né? A luz se apaga aqui, ou seja, a gente se anula para entrar naquela história. A história é a protagonista, né? Então a gente esquece a casa, esquece tudo para ficar naquelas 2 horas ligadinho ali, vivendo aquele outro mundo, aquela outra história, né? Então isso é muito importante e muito saudável, uma válvula de escape, inclusive, para os nossos sentimentos, né? Os 2 gêneros que se destacaram lá na Grécia Antiga, tragédia e comédia, e drama era a própria ação. Então, drama é a ação dramática mesmo. E o drama foi um estilo que veio se definir como estilo muito tempo depois, já na Idade Média, porque não bem mais próximo mesmo, porque aí o drama ele vai conter um pouco dos 2. A tragédia, como a Lu falou no início aqui da nossa apresentação, né? A tragédia é aquela história que vai nos levar aos conflitos mais intrínsecos dos seres humanos. Então, das tragédias gregas originais, então é todo o conflito do ser humano com o seu Deus, pedindo auxílio para questões de destino. Então, fala-se muito em oráculo, fala-se muito em destino, em algo que você não pode mudar, não pode fugir dele, como Édipo não pôde fugir do destino dele, como Medeia, Eletra, né? Eles não puderam fugir dos seus destinos. Assim estava escrito. E isso tira o controle do personagem, do protagonista. Por mais que ele tente fugir, ele não consegue. E esses destinos, nas tragédias, eram terríveis, irreversíveis. E os impactos eram gerais, né? Impactava todos eram destruídos. Então, a tragédia é essa intensidade, essa angústia, esse peso, essa rasgação que vem o sofrimento e vem uma lição. A comédia vinha, num primeiro momento, falando, era mais uma coisa política, né? Ela vinha falando de tudo, do povo, né? Ai, que susto, acho que é uma gatinha aqui, levei um maior susto com barulho. A comédia vinha trazendo isso, esses infortúnios, essas coisas engraçadas. Com o tempo, ela foi perdendo um pouco da mão, as pessoas já não estavam mais... Ela teve um período meio obscuro, assim, de não ter mais muito o que fazer, muita graça, e aí veio Menandro trazendo um outro viés da comédia, falando sobre a comédia mundana, né, dos seres, contando as histórias, vamos dizer assim, a comédia privada, né, do Veríssimo, comédia da vida privada. Então, e aí trouxe um outro ar, e aí a comédia grega clássica renasceu, veio com tudo, e daí comédia, outros gêneros vieram, vocês sabem, comédia dell'arte, e por aí vai, tantos outros estilos até hoje em dia, com stand-up, com sitcom,
uma série de gêneros da comédia, de subgêneros, né, da comédia. A tragédia depois com Shakespeare, com Racine, com a Fedra de Racine, e Nelson Rodrigues, e Plínio Marcos, e tantos outros que a gente aqui no Brasil também se orgulha muito de ter esses autores maravilhosos, e os dramas que nos impactam e também nos arrebatam por serem muito mais próximos, né? Mas hoje em dia a gente está vivendo uma grande tragédia com a pandemia, e eu acho que também ler sobre, ouvir sobre, nos ajuda a escoar muito dessa dor que a gente está sentindo nesse momento, né? E fazer com que a gente ressignifique esse lugar, né, de sentir que o teatro tem essa função, né, de nos colocar para pensar, de nos reposicionar e de trazer para a gente a oportunidade de ressignificar, né? Que é você ver o outro e pensar, poxa, será então que é isso? Isso continua fazendo sentido para mim? Ah, sim, continua. Ah, não, não continua. Então, o que pode ser no lugar disso? Então, eu encontro, através do teatro, outros lugares possíveis para aquilo que eu estou sentindo e necessitando extravasar. A história do teatro é linda, a história do teatro, de como nasceu, de como se desenvolveu, de ver outras formas de expressão, como o No, que é o teatro japonês, o teatro das sombras. Nossa, então, assim... Fantoche. O teatro de fantoche, o teatro infantil, que durante tanto tempo foi relegado como um teatrinho feito de qualquer jeito, que não é um estilo, tem uma riqueza muito grande, né? Nossa querida Maria Clara Machado e tantos outros autores maravilhosos que se dedicaram a levar o teatro para as crianças, né? E eu estava conversando com quem, gente? Eu estava conversando com uma das nossas turmas, né? Lu, agora não lembro. Acho que foi com a turma da Luísa, não lembro agora, do inciso da Lei do Aldir Blanc, que a gente estava falando sobre o teatro para adolescentes, né? Que precisa ser resgatado, que precisa ter mais gente falando sobre, mais gente encenando, e mais atores adolescentes que se preparem para fazer um excelente, não que fique só numa coisa estereotipada. O teatro, ele não tem estereótipos, ele tem arquétipos. Existe uma grande diferença, né? O arquétipo é uma potência de energia, o estereótipo é a casca, né? E a gente pode ir muito além da casca. A casca tem o seu lugar, né? A gente precisa também do lugar da pura imitação, da pura brincadeira, sem grande profundidade, muitas vezes. Ela tem o seu lugar, sua serventia, que é enorme. Mas não precisa também ficar só nela, né? Então, acho que essa dança entre gêneros, entre assuntos, entre pessoas, essa troca, seja ela como for, é sempre muito rica. Então, estar aqui hoje com vocês, nesse espaço que a gente está tendo aqui pelo satélite, de falar sobre, é mágico, né? Porque todo mundo que estiver ouvindo aí de casa e que estiver comentando aí com a gente, trocando com a gente, isso é mágico, porque isso significa que se você está aí hoje ouvindo essa nossa apresentação e se isso está te tocando de alguma maneira, está te fazendo refletir e tem insights, ideias, e você já está querendo falar sobre, ou escrever sobre, ou representar, ou já sair daí fazendo, significa que deu certo. Se uma pessoa sentiu isso, já estou mais que satisfeita. Né? Maravilha, Thelminha. É bom lembrar que nos gêneros, né, que a gente estava falando, que diferencia o drama da tragédia, né? Que o drama ele pode até passar pela tragédia, né? Porque o drama é tipo um filho da tragédia. Ele passa pela tragédia, né, Thelminha? Ele pode ter um momento cômico, né? Que quando a gente ri de si mesmo, ri do ridículo, e pode acabar bem ou pode acabar mal, enquanto que a tragédia sempre é derramamento de sangue, né? Muito choro. Eu lembro da sua montagem de Antígona, que foi linda, junto com o Palito, com o Marco Palito, que está aqui com a gente, e Léo participou. Foi lindo o espetáculo, muito lindo. Tenho uma grande lembrança desse, foi 2018, né? Desse momento, muito feliz. E agora a gente vai abrir para os convidados,
para a gente conversar um pouquinho sobre tudo que a gente falou. A Thelminha, com esse conhecimento de história, que ela ama história, está sempre se informando, estudando sobre isso. E aí eu aproveito, né? A gente tem que mesmo aqui mostrar o que Thelminha sabe, que Thelminha, olha, amei, amei, amei esse conhecimento de história, adoro também história. Vamos abrir para vocês. Palito, queria saber de você, assim, em que lugar o teatro, nesse momento, ocupa na sua vida, né? E como que eu falei algumas frases que você sempre coloca nas aulas, que eu adoro também, em relação ao ninguém está certo, ninguém está errado, não existe certo nem errado. Queria que você falasse um pouquinho desses momentos, desse autoconhecimento que você também sempre coloca nas aulas, de uma forma muito lúdica, muito bacana, voltado para a palhaçaria, que eu adoro também, sempre trazendo as alegrias, né, das aulas. Fala um pouquinho. Te fiz várias perguntas, né? A primeira, em que lugar o teatro te ocupa? Veja bem, primeiro agradecer a você, Thelminha, a oportunidade de ouvir, né, essa coisa. O título está excelente, porque é a partitura do ator, né? A Thelminha falou muito sobre essa história e sobre esse lugar onde acontece essa partitura. Vamos comparar com a música, a partitura de música, onde o ator é essa pauta, entende? Onde é escrito todas essas notas, esses símbolos, para que a gente possa comunicar nossa música, que no caso é o teatro, né? Essa informação. E aí vocês fizeram uma boa cena, né? Tanto você falando do ator e ela falando mais do teatro, desse lugar, né? Onde acontece essa música, né? No caso, essa partitura, onde acontece, né? Então, o teatro, para mim, na verdade, a gente sempre fala isso, é clichê, né? De que a gente não escolhe o teatro, é o teatro que escolhe a gente. O teatro me escolheu, eu me sinto honrado de fazer parte, porque tem uma hora que você... A Fernanda Montenegro diz assim, quer ser ator, então desista. Então, porque aí, se você realmente começar a ficar doente, é porque você tem que voltar e fazer aquilo que tem que fazer. Então ela falava assim, então desista mesmo do teatro, esqueça, e ele vai te chamar de novo. É um chamado que você não consegue resistir. Então, o teatro é irresistível. Se eu puder te responder, para mim, ele é irresistível. Passando a bola aí para vocês. Sim, e em relação ao que você coloca, né, que não existe nem certo nem errado, não queira imitar o outro. Bom, você falou sobre isso, né? Tentar, como é que eu vou compor um personagem, né? Eu acho que você pode ter referências. E a gente, eu sempre digo assim, você pode se esforçar ao máximo para você tentar ser quem você não é, mas você não vai conseguir. Entende? Você vai fazer um esforço do cacete, porra, tentando ser o que você não é, mas você não vai ser um fracasso. Então, não consegue também você compor uma partitura, uma música que não seja sua, porque ninguém vai dar o que não tem. Você pode ter referências, até absorver, colocar para dentro e depois colocar para fora, expor isso. Então, o ator, para mim, é muito mais uma coisa que vem de dentro do que você tem para oferecer, do que você vai jogar para dentro, entende? A composição, ela vem de dentro. Você pode aproveitar o que está fora? Pode, mas primeiro você joga para dentro de você, né? É o que eu falo. O vendedor, antes de qualquer coisa, ele é um grande comprador. O vendedor, ele não consegue vender no mercado se ele comprou mal, ou alguma coisa que não vai vender, uma coisa que está com preço que não faz sentido, ele não vai vender bem, porque ele comprou mal o produto. Então, essa peça que você vai comprar, esse personagem que você vai comprar, você tem que comprar ele para poder vender. Então, não tem como você ser ator
se você não for espectador, não for bom espectador do que está fora e o espectador do que está dentro. Entende? Então, você essa capacidade de observar, de perceber, tanto fora quanto dentro, fazer essa composição dessa musicalidade, desse teatro que a gente vai apresentar, é o nosso papel. Né? E o nosso papel enquanto oficina é provocar isso. Então, é por isso que a gente fala o tempo todo, ó, não está errado. Tá? Eu sempre digo assim, eu estou há 55 anos dormindo comigo e acordando comigo. Então, e eu não faltei nenhum dia. Sempre que eu acordo, sou eu que estou ali. Então, faz sentido eu pensar o que eu penso, sentir o que eu sinto e depois colocar para fora. Aí podemos melhorar, podemos fazer isso, mas errado você chegar para o ator, não, isso está errado. Isso tá... Não, isso é o que o outro está oferecendo. Podemos oferecer mais? Podemos. Podemos oferecer menos? Podemos. Mas em cima disso que a gente fala que não tem o que certo ou errado. Bravo! Muito bom. E na palhaçaria, hein, Palito? Tanta coisa bacana. A palhaçaria, eu digo que eu aprendi com o Márcio Libar. Eu acho que uma coisa que me encantou muito foi a oficina do Márcio Libar, que é a primeira frase que ele fala na oficina, e que eu guardo, é o seguinte: quando você chega lá, ele fala assim: o senhor está preparado para aceitar o merda que o senhor é? Isso eu nunca esqueci, porque eu me achava tão importante, né? E o palhaço me jogou num lugar que era o seguinte: era entender a minha insignificância para saber da minha importância. Então, primeiro eu tinha que, sabe, aprender a perder para começar a ganhar. Então, eu tinha que me colocar. Ele me colocou assim num lugar ótimo, né? Eu realmente colocou um espelho, eu pude me ver. E eu acho que o palhaço tem essa função. O palhaço é aquele que erra, é aquele que cai, é aquele que dá errado. É o que as pessoas riem, porque elas olham para ele, né, num ambiente onde só tem super-herói, onde só tem super-heróis, né, pessoas que engolem fogo, cospem fogo, né, andam na corda bamba, domam um leão, ele vai e cai. Ele vai sentar na cadeira e cai. Então, ele faz... Aí o público olha e fala assim: poxa, até que enfim alguém igual a mim. Né? Ou pior do que eu, alguém que tem medo, que é inseguro, que sabe, que vai se entrar na jaula do leão, vai entrar com medo, não vai entrar com aquela coragem do domador de leão. Entende? Então, ele quando ele coloca isso na cena, o público ama, se reconhece. É o Chaplin, né? É o Chaplin. O Chaplin tem uma coisa que o Libar fala também muito, muito bem, é que o que a gente faz a gente amar aquele vagabundo é que, naquele perdedor, é que no olhar daquele vagabundo não tem mágoa e nem ressentimento. Ele simplesmente me fudi, né? Perdi, né? E perdeu com toda a dignidade dele. Ele não é me ferrei. Ele não fica sofrendo porque eu perdi, porque eu só... Não, ele simplesmente vamos para outra. Ele sempre termina sozinho, se apaixona perdidamente, termina sozinho e vai caminhar e, tipo assim, se preparando para outra. Vamos para outra. Então, isso é a lição desse palhaço nobre, né? Essa palhaçaria clássica. Maravilhoso. E, Marinho, quando fala do Chaplin... Ele gosta. Tem uma foto clássica dele. Fala o que te impediu ou te impede em viver da sua arte, né? Da sua arte de atuar. As dificuldades para começar, as dificuldades começam quando a gente decide já, né, por essa carreira. Lá no início, quando a gente decide, a partir dali já começam as dificuldades. Primeiro, até dentro da gente mesmo, né? A gente não conhece muito bem sobre a carreira, eu posso falar sobre a minha experiência.
E eu vim de famílias militares, sabe? Meus filhos militares, meu avô foi militar. E eu, inclusive, nasci dentro de um quartel do Exército, foi aqui no HCE, no Rio de Janeiro. Nasci dentro de um quartel. E morei dentro do quartel. Isso, para mim, foi... Já tinha meu destino traçado como para ser militar, né? Por acaso, como diz o Palito, o teatro foi me buscar. Aí, como? Aí você começa a fazer, você se apaixona e como continuar? Aí eu comecei muito novo, comecei em Belém do Pará, com 15 anos, e experimentei um tipo de teatro lá e tive que ir para o Rio de Janeiro para poder fazer o colégio militar. E aí, como continuar? Aí foi aquilo que o Palito também falou, né? De desistir para ir para o colégio militar. Mesmo assim, lá dentro mesmo, aí veio aquilo, a doença, né? Como a doença, e eu encontrei, acabou começando um grupo de teatro dentro do colégio militar. Foi aquilo, né? E acabou que até hoje, já passaram quase 20 anos, e até hoje o grupo de teatro lá no colégio militar, até hoje, desde aquela Nossa, época. máximo, Aí, Marinho. quando você realmente levar isso como carreira, né? Aí, por onde começar? Por onde ir? E Nossa, muito aquilo bacana. da gente também, né? Por isso, pode ser uma profissão. Não era só decorar texto, como a gente vê de fora, né? Aí começam a ver tudo, né? Aí eu tive um empurrãozinho lá, uma ajuda grande, né? Que sabe quem, Lu? Sabe quem foi essa ajuda? Quem? Lindão. E aqui no Rio, meu primeiro palco foi no Sonho Cultural, e a minha primeira sala de aula foi o Sonho Cultural também. Foi onde eu comecei aqui no Rio a atuar e atuar como professor também. Ai, que maravilha, né? E falando de tudo isso que foi comentado, eu quero dizer que mais me encanta como ator, mais me encanta é a oportunidade da gente poder estar vivenciando outras vidas, né? E principalmente adquirir conhecimento, adquirir muito conhecimento. Como você tinha falado antes, que quando a gente pega um personagem, a gente estuda tudo, inclusive o autor. Você estudando o autor, a origem dele, a origem do texto, isso tudo. Pode ver que o ator sabe falar sobre qualquer assunto. Um bom ator, né? Sabe falar sobre qualquer assunto, porque ele já viveu diversas experiências, até através dos personagens mesmo. E nós somos feitos, os atores, nós somos um mosaico, somos feitos de pequenos fragmentos que a gente estuda, que a gente conhece. Beijão para todos. E Lu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E é muito legal. Obrigada, adorei a imagem do mosaico. Achei o máximo aqui. E Claudinha? Fala aqui. Pode ser, se dá para a gente tirar alguma coisa positiva, tudo isso que está acontecendo agora, são momentos como esse. E isso pode continuar. Essas reuniões, essas palestras online, isso pode continuar. Pode tirar de tudo. Beijo no coração de todos. Aliás, só para complementar isso que você falou, quando é que a gente teria oportunidade no teatro, né, de falar de teatro aqui com 8 pessoas e mais várias pessoas online, e depois ficar no ar e isso subindo, falando de teatro, o resto. Né? Então, isso é bom também. Parabéns. Essa análise. Interessante. Parabéns, SATED, com essa iniciativa. Setor audiovisual, muito obrigada pela oportunidade. Cláudia Maria, tia Claudinha, né, que dá aula para criança. Como é que você está vendo isso tudo, esse momento que a gente está vivendo? Fala um pouquinho, quais são as suas expectativas para após, né, Covid, né, se Deus quiser, essa futura retomada ao teatro, ao presencial?
Como que tá para você isso tudo? Fala um pouquinho da sua experiência. Você é professora também primária, né? Sim, sim. Boa noite a todos, queridos. É muito bom estar aqui com vocês, falando de uma coisa que a gente ama muito, né? Eu costumo dizer que o teatro está na minha corrente sanguínea. Eu falo isso até para as crianças. E eles entendem isso. Porque quando o bichinho do teatro morde a gente, ele me mordeu, eu era adolescente ainda. Então, a gente fica contagiado com aquilo, isso entra na gente, no nosso corpo, no nosso sangue mesmo. As expectativas, meus amores, são muito grandes. As crianças estão muito ansiosas. Eu trabalho também um bom tempo já com o teatro. Comecei na minha adolescência, lá no Retiro dos Artistas, no Teatro Iracema Alencar. Lá que eu comecei. Foi lá que eu pisei no palco pela primeira vez. Foi naquele lugar mágico para mim. Porque o teatro para mim, o tablado para mim, que eu passei pelo tablado de Maria Clara Machado, tive o prazer de conhecer Maria Clara Machado. Então, para mim, foi um orgulho, foi uma honra muito grande, né? É muito mágico. É muito mágico. Parece muito que mágico. Você vai para uma outra dimensão. É lindo, né? Muito grande mesmo. E elas me perguntam quando vamos voltar presencial, e eu peço calma. Sempre peço... Mas o Claudinho, acho que é o que o Palito falou, a gente está tendo oportunidade de ter um conteúdo muito maior, principalmente essa parte da história do teatro, gêneros, né? Esse cuidado, né? Da gente estar trabalhando mesmo, bem, bem cuidadoso tudo, aqui no online, né? Do que lá, na prática. Exatamente. E eu sempre falo também que a gente precisa aproveitar esta oportunidade de estar em casa, né, e aprendendo. Porque um crescimento sem tamanho. Então, a gente provoca nos nossos alunos essa curiosidade, essa vontade de estar voltando presencial. Eles têm essa vontade, mas essa oportunidade que a gente está tendo de estar aqui, estudando e de ficar, como o Palito mesmo falou, hoje a gente está aqui, né, nesse momento que é tão importante para a gente, e a gente vai ficar para muitos outros. Né? Com certeza. Isso é certamente grande mesmo, né? Obrigada, Claudinha. E eu queria saber dos estudantes de teatro, que é Léo, Fred, Luísa. Léo, como é que está a sua expectativa? Como é que está sendo esse momento de estudar online para você, com a Thelma, comigo, que você está sempre fazendo aulas? Qual é a sua expectativa do teatro mesmo? Boa noite para todo mundo. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, grandes mestres e mestras que eu admiro muito e colegas do teatro. Eu estou muito ansioso, a expectativa é muito grande para a gente voltar para o palco, porque eu estava terminando uma turma com você, Lu, e com o Palito, e aí teve a oportunidade de ingressar numa turma com a Thelma, e logo no início da turma veio a pandemia. E aí a gente deu aquela murchada de início, mas com as tecnologias que a gente tem, eu falo de coração que vocês estão dando um espetáculo, sabe? Estão dando show, porque as nossas aulas estão sendo muito boas, estão sendo muito produtivas. A gente está tendo a oportunidade, como o Palito falou, de falar sobre o teatro, de não só de atuar, mas de aprender e de falar coisas que talvez no palco a gente não estaria fazendo. E outras formas, outras técnicas de atuação, porque diante da câmera a gente sabe que a atuação precisa ser diferente. Então, é enxergar a parte cheia do copo, né? Enxergar o quanto isso tem sido produtivo, o quanto a gente está aprendendo, o quanto isso está servindo para a gente se unir mais, não só como estudantes de teatro, como profissionais do teatro, mas como seres humanos. Então, se a gente pode tirar um lado positivo disso tudo, dessa tragédia toda que a gente está vivendo, eu acho que é isso. Bravo! Fala, Palito! Palito, quer falar? Eu levantei a mãozinha, que eu levantei a mãozinha. Uma coisa que surpreendeu todos nós, os professores, eu acho que aconteceu com vocês,
Primeiro que foi o preconceito mesmo de que seria impossível dar aula de teatro pela internet. Então a gente achava, o nosso preconceito, meu principalmente. E olha, me surpreendi, porque não sei se existe um foco maior, porque a pessoa está em casa com fone, ela fica mais focada e ela tem absorve mais do que naquele... Não, mais não, mas absorve muito. E as pessoas estão evoluindo, o trabalho de ator está assim, impressionante. E eu falei, caramba, como nós aprendemos aqui, que esse lugar de aprender o teatro não é só no teatro. Então, essa ferramenta que a gente se apropriou, que o teatro se reinventa, o teatro, a gente sempre... Nunca foi fácil, né? Quando é que foi fácil para o teatro? Nunca foi. E aí a gente aprende a se reinventar e ver que tem resultados. As crianças também, né? Da Claudinha, os adolescentes, os velhos, todo mundo, nós, como a gente está aprendendo, né? Que oportunidade a gente está tendo também de estar mais focado, de ouvir mais, de trocar mais. Então, tem uma coisa de atenção que eu acho que trouxe uma contribuição importante, essa ferramenta para o teatro online. Muito bacana. Né? Crianças de todas as idades, né? Eu queria ouvir um pouco o Fred, depois a Luísa, sobre essa experiência do teatro. Boa noite a todos, primeiramente. Muito obrigado pelo convite. O bichinho do teatro me mordeu ainda quando eu era bem criança, né? Eu estudei, foi tudo de uma vez, né? Aquele negócio de mineiro. Mineiro, aquele negócio, vai lá para a igreja, o menino está tentado, vai para a igreja. Manda para a igreja que resolve. Deixa lá que Deus resolve. E aí eu aprendi tudo. Comecei a ler partitura desde cedo. E aí eu sentia aquela energia, aquela ansiedade, e era gostoso. Eu gostava daquilo, né? Porque assim, pode passar 30, 50 anos, é a mesma vontade. É o frio na barriga, né? É o frio na barriga, isso. Vai Só que sempre. Sempre. Nunca passa. E as coisas foram acontecendo na minha vida também. Eu parava, aí teve uma época que eu trabalhei em rádio, era rádio comunitária, mas eu sempre levei a sério. Eu ouvia as comerciais e tentava pegar referência. Eu nunca copiei, assim, vou pegar esse programa e fazer igual. Não. Eu gosto de imitar as coisas, né? O meu Silvio Santos é reptiliano. A Bravanel, desculpa, tá? Mas assim... Então, assim, mas sei lá, eu nasci com isso, né? Minha mãe olhava para mim, você é imprestável, mas é parecido. Eu sou imprestável, então para a sociedade não vou servir para nada. Então eu vou para o teatro, né? Vou para lá, vou lá para o cantinho, lá eu vou ter espaço suficiente para criar, trabalhar, e é o que eu faço até hoje, né? E é isso, aí o tempo foi passando, aí veio TV, veio rádio. A TV veio, na verdade, de um convite. Depois que aconteceu algo trágico na família, né? Ninguém esperava que iria acontecer, mas infelizmente eu perdi o meu pai. Ele foi vítima de latrocínio em 2014. E aí a minha prima, Gleicinha Arcanjo, que já era atriz, que eu lembro que em 2012, 2013, 2013, a Gleice me procurou para eu passar para ela as primeiras lições de artes cênicas. Que eu quero ser artista. Na época, eu dava aula no Geteco, lá perto de Venda Nova, lá em Belzonte. Gente, BH, beijo, tá? Amo vocês. BH. Morrendo de saudade, lá de Belzonte. Galera de Belo Horizonte. E aí, eu dei as primeiras lições. E ela, assim, foi na disparada. Ela deu o start e ela foi. Ai, e aí, ela conseguiu tirar o registro e tudo, e ela foi e me resgatou. Porque ela viu que eu tava, né? Enfrentando a maior bad da minha vida. Ela não vem para o Rio, que aí aqui você estuda, você vai conhecer artista. O que eu falei, teatro tem essa função terapêutica, sim, salva-vidas, sim. E me resgatou muito rápido. Cheguei aqui, eu conheci amigos maravilhosos. Eu conheci a Luciana, o trabalho da Luciana e do Marco já, conhecia há muito tempo. Da Thelma também, eu sabia quem era, mas eu nunca tinha conversado. Né? E aí, através do convite de um amigo, Will Alexander, ele me fez o convite 3 vezes. Eu acertei da terceira vez. A terceira vez eu falei, vou lá ver o que é. E aí eu tô apaixonado por todo mundo. Você tá com a gente. E Luísa? Luísa Locher?
Oi, gente. Tudo bem? É mineira também, né, Luísa? Não, eu sou de São Paulo, do interior de São Achei Paulo. que fosse interior São Paulo. Olha, fala um pouquinho da sua experiência. Bom, primeiro, boa noite, gente. Boa E noite. obrigada, Lu, Thelma, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. E, assim, eu desde muito pequena, eu sempre gostei muito, né, de todas as áreas artísticas. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada por muita parte da minha família, que eu tenho atores na família também, atrizes, e eu sempre fui muito próxima a isso. Então, desde pequenininha, eu fazia juntava a família toda e fazia peça de Natal, imprimia ingresso e vendia para a família. Então, assim, eu sempre gostei muito. E aí eu comecei a fazer jazz quando eu era pequena, comecei a fazer, mas só por hobby mesmo, assim. Eu não pensei que fosse uma coisa que eu poderia usar como uma profissão mesmo. E aí eu fui para uma escola onde tinha como extracurricular, a partir do 9º ano, tinha musical. E aí eu comecei a fazer. Então eu fiz do 9º até o 2º colegial, fiz musical. E infelizmente tive que sair dessa escola. E aí começou a pandemia. E aí eu falei, não, eu não posso ficar parada, eu não consigo ficar parada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí começaram a surgir os cursos online. E eu lá, doida dos cursos, saí pesquisando tudo. E aí eu conheci a Lu pela minha tia, né, Paulinha Sandrone. Paulinha. E é isso. E agora eu tô aqui muito feliz. Maravilha! Mesmo. Luísa, você fez uma apresentação que o texto era seu, né? Que a gente fez lá no Sonho. Sim. 2, né? Da Lealdir Blanc. Primeira vez que eu tinha escrito. Nossa! Faz um pouquinho, uma palhinha desse texto, vai. Faz uma palhinha pra gente. Vai, se concentra. Vamos lá. Ação. Eu não acredito nisso. Eu simplesmente não acredito que eu fiz esse monte de exame e eu não tenho nada. Não é possível que eu não tenha nada. Quer dizer, é uma coisa boa, né? Eu não ter nada. Mas não faz sentido algum. A gente tem mais de 10 trilhões de células no corpo humano e uma folha de papel tá me dizendo que eu não tenho nada. Não é possível. Não faz sentido algum. Eu vou refazer todos esses exames. Eu vou refazer todos eles. Ai, bravo! Aí tem uma parte que você fala assim, não é possível, eles pegaram uma célula que não tinha, mas a célula que não tinha... Às vezes nessa célula está o problema. A célula que estava do nada que tinha, gente. Não é possível. Muito bom. De lá que tem. E com esse texto a gente fecha o nosso encontro, a nossa partitura do ator. Eu quero que cada um fale um pouquinho, uma mensagem, né, da gente ter um mundo melhor, da gente estar se juntando cada vez mais, que juntos, né, somos melhores. Né? Agradecer ao SATED RJ, né, ao setor audiovisual que proporcionou esse momento aqui entre a gente, essa palestra. Vocês vão ter também o circo, vão ter também o cenógrafo José Dias, entre outras pessoas aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa arte de atuar. Thelminha, fala um pouquinho, uma mensagem. Bom, a mensagem é que vocês todos sigam pelo teatro. Eu sei, como todos já disseram aqui, uma vez que a gente é picado pelo mosquitinho, a gente não solta mais. Se a gente tentar fugir, né, como a Fernanda Montenegro disse, né, Palito, o teatro vai lá e cata a gente não vive sem ele. É verdade. E nessa oportunidade que a gente está tendo, que a pandemia trouxe tanta dor, mas também trouxe tanta descoberta, né? Descobrir que a gente pode sim se adaptar a outras linguagens, outros caminhos para perpetuar a vida, porque quando a gente está aqui falando de teatro, falando de projetos futuros,
a gente está prolongando a nossa vida, né? Olhar para o futuro é prolongar a nossa existência, é garantir que a gente vai chegar lá. Então, que usem a arte para expressar-se e que vivam com toda a intensidade, pelo tempo que for, mas não só existam porque estão aqui nessa matéria. Vivam mesmo, façam valer, é o que eu digo para vocês. E cuidem-se sempre. Uhul! Uhul! Bravo, Claudinha! Manda um beijo. Um beijo no coração de todos vocês. Não desistam nunca dos seus sonhos. E sintam cada vez mais o teatro dentro de você. Vivam intensamente, sim. E a gente vai voltar. A gente vai voltar, vai pisar naquele tablado, né? Naquele palco, e vai sentir aquela energia que a gente está com tanta saudade. Com certeza. Leiam muito. Leiam, que é importante para a gente. Importante, bem lembrado. Palito, Marco Palito, uma consideração final. Mais uma vez, obrigado a todos. A você e a Thelminha pelo convite, agradecendo a presença de todos, meus colegas aqui de palco, de trabalho, de teatro. E dizer que aproveitem... Aproxima o microfone. Procurem Isso. o teatro. Se você quiser ser um profissional, se quiser viver de teatro, que você encare como sagrado, né? Se você quer viver de alguma coisa, aquilo é sagrado para você. Então, o teatro é sagrado, respeite o palco, respeite essa profissão. E se você não quiser também viver de teatro, procure teatro. Porque eu acho que o teatro é uma ferramenta de autoconhecimento, como disse o Marinho. O ator sabe falar de muitas coisas, porque tem essa oportunidade de experimentar vários papéis, vários personagens, vários estudos. Então, que você, se não quiser ser profissional, que você aprenda com o teatro a ser protagonista da sua cena. Nada contra quem é coadjuvante na vida do outro, mas que você aproveite o teatro para aprender a ser protagonista da sua cena. Tá bom? Um beijo e obrigado pela oportunidade. Isso aí. Senão você vai ajudar o outro a ser protagonista, né? Se você tem uma coisa, se você vivesse a vida do outro, mas na hora de morrer, o outro morresse, pô, estava tudo bem. Mas é o seguinte, na hora é você que vai morrer. Então, vai viver a tua vida, sabe? Plenamente. E o teatro ajuda muito nisso. Um beijo. Bravo! Isso aí. Se você não for protagonista da sua história, você vai ajudar o outro a ser protagonista da história dele. Você vai ser convidado. Então, faça o seu sempre. Fred, rapidamente, que nosso tempo já está que está. Vamos embora. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. E é isso. Para quem sonha em ser, acreditar é o principal, é a primeira coisa. E estudem, como eu aprendi, né? Repetir e aprimorar. E é isso. Obrigado, gente. Tá aí, obrigada, Fred. Léo? É isso, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos buscar o teatro, porque o teatro salva, a arte salva. E nesse momento de pandemia, mais do que nunca, a gente percebeu a importância dessa profissão, a importância da gente estar aqui. E é isso, vamos continuar nos cuidando, que a gente vai passar por essa juntos. Boa noite, gente. Obrigado. Aí, beijo, querido. Obrigada, Marinho. Mário Oscar Barata. Muito obrigado, Lu, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. E eu só queria dizer uma coisa. Isso vai passar. Vai. E outra coisa, nós iremos voltar. Vamos. É mais um obstáculo da gente, um obstáculo. Certamente. E última coisa, nós iremos voltar mais forte. Certamente. Isso aí, Marinho. Bravo. Beijo. Luísa! Ai, gente, obrigada pelo convite. Sério mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. E é isso. Além de tudo o que vocês falaram,
A questão também de, por mais que a gente esteja nesse momento difícil de uma pandemia, né, não para de fazer o que você gosta de fazer, assim. Não deixa de lado aquilo que você gosta de fazer. Tem tanto curso maravilhoso agora, digitalmente, tantas oportunidades que provavelmente, às vezes, presencialmente você não teria, que nem eu sou do interior de São Paulo. Então, assim, ter essa oportunidade que eu tive com a Lu e com a Thelma no Inciso, eu não teria presencialmente, possivelmente agora, se não estivéssemos numa pandemia. Então, isso foi uma oportunidade que me abriu. Então, continua, mesmo numa pandemia, não para não. E viva o teatro! Viva! Viva o teatro! Viva! Maravilha, maravilha. Viva o teatro! Obrigada, Satélite RJ! Beijo, Thelma, beijo, Claudinha, Palito, Luísa, Barata, Mário Oscar, Léo, Fred. É muita emoção. Beijo a todos que estão nos assistindo. Sim! Boa noite! Boa noite!